tópico da videoaula é o cálculo do preço de venda de uma determinada obra, um determinado serviço. As fichas de composição de custo são muito úteis para obter o custo direto de uma obra. Só que o custo não é a mesma coisa no preço que será cobrado, o preço de venda. Então, a partir do custo, tendo o custo como base, eu tenho também mais dois outros componentes, normalmente, o lucro e os impostos. Quando eu junto esses três itens, eu formo o preço de venda do meu empreendimento. Então, vamos exemplificar. Vamos supor que eu tenha uma determinada obra cujo custo calculado seja de 300 mil reais. Então, esse é o custo extraído das fichas de composição, do cálculo analítico, etc., para executar a minha obra. Só que eu tenho alguns fatores que incidem diretamente sobre o preço de venda. Um deles é o lucro. Então, quando eu raciocino com o lucro, eu raciocino com uma porcentagem em relação a esse preço de venda. Então, vou vender para um cliente um determinado serviço e quero ter um lucro de 8% sobre esse valor. E a mesma coisa acontece com os impostos. Então, os impostos são cobrados sobre o preço de venda de um produto. Então, como exemplo, podemos ter um 8% de lucro, 12% de imposto referente ao preço de venda. Então, eu tenho 300 mil como custo e quero saber qual seria o preço de venda para ter lucro de 8% e imposto de 12%. Uma fórmula simples para fazer esse cálculo: o preço de venda ele é igual ao custo dividido por 1 menos qualquer índice em porcentagem que se refira a esse preço de venda. Então, é a soma de todos os índices que se referem ao preço de venda. Então, nesse caso aqui, eu teria um preço de venda igual a 300 mil, que é o custo do serviço, dividido por 1 menos essa porcentagem que incide sobre o preço de venda, que no caso aqui é a soma do lucro com os impostos. 8% de lucro e 12% de imposto, eu tenho 20% a soma dessas taxas. Então, 1 menos 0,2. Então, meu preço de venda será 300 mil dividido por 0,8. Essa conta complicadíssima pode ser feita com auxílio de uma boa e velha calculadora. 300 mil dividido por 0,8, 375 mil reais. Então, dessa forma, nós obtemos o preço de venda desse empreendimento. 375 mil reais. Uma outra aplicação